Olá, sejam bem-vindos mais uma vez nesse nosso instante de estudo aqui no grupo de estudos Irmã Angélica. Estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, Bem-aventurados aqueles que têm puro coração. Na noite de hoje a gente estudará pecado por pensamento, adultério. E o Evangelho segundo o Espiritismo diz assim: Aprendeste que foi dito aos antigos: não cometereis adultério, mas eu vos digo que todo aquele que tiver olhado uma mulher com mau desejo por ela, já cometeu adultério com ela em seu coração. Está em São Mateus, capítulo 5, versículos de 27 a 28. A palavra adultério não deve ser entendida aqui no sentido exclusivo de sua acepção própria, mas em um sentido mais geral. Jesus frequentemente a empregou, por extensão, para designar o mal, o pecado e todo o mau pensamento, como por exemplo nessa passagem: porque se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras entre esta raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará também dele, quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de seu Pai. A verdadeira pureza não está somente nos atos, mas também no pensamento, porque aquele que tem puro coração não pensa mesmo no mal. Foi isso que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado mesmo em pensamento, porque é um sinal de impureza. E continua ainda assim: este princípio conduz naturalmente a esta questão: sofrem-se as consequências de um pensamento mau não seguido de efeito? Há aqui uma importante distinção a se fazer. À medida que a alma empenhada no mau caminho avança na vida espiritual, esclarece-se e se despoja pouco a pouco de suas imperfeições, segundo a maior ou menor boa vontade que emprega em virtude do seu livre-arbítrio. Todo mau pensamento, pois, resulta da imperfeição da alma, mas de acordo com o desejo que concebeu de se depurar, mesmo esse mau pensamento se torna para ela uma ocasião de adiantamento, porque o repele com energia. É o indício de uma mancha que se esforça a apagar, e não cederá se apresentar ocasião para satisfazer o mau desejo, e depois que tiver resistido, sentir-se-á mais forte e alegre com a sua vitória. Aquela, ao contrário, que não tomou boas resoluções, procura a ocasião para o mau ato, e se não realiza, não é por efeito da sua vontade, mas porque lhe falta oportunidade, ela é, pois, tão culpada como se tivesse cometido. Em resumo, na pessoa que não concebe mesmo o pensamento do mal, o progresso está realizado. Naquela em que esse pensamento vem, mas o repele, o progresso está em vias de se cumprir. Naquela, enfim, que tem esse pensamento e nele se compraz, o mal está aí com toda a sua força. Numa, o trabalho está feito, na outra, está por fazer. Deus, que é justo, considera todas essas diferenças nas responsabilidades dos atos e dos pensamentos do homem. E é bem interessante porque a distinção, primeiro que a concepção, a gente tende a olhar na concepção só própria da palavra, porque adultério significa para a gente hoje uma coisa bastante específica. Na época, e a gente já viu isso em outros exemplos do Evangelho, o vocabulário era muito mais pobre, existiam menos palavras para significar várias coisas, e o contexto era dado na medida do todo. Então, quando Jesus fala adúltera, ele não está querendo dizer especificamente no aspecto da traição conjugal, né? Ele está querendo colocar num aspecto da maldade, do mau pensamento, da má intenção. E é isso que a gente precisa ter bem esclarecido. Porque se a gente pensar simplesmente e levar isso tacitamente, falar assim: se você pensou em fazer mal, então você já cometeu o mal, estamos todos lascados e sem salvação. Porque no grau de adiantamento que nós temos na situação, na vida atual e no mundo em geral, salvo algumas raras almas, a gente ainda tem muita afetação em relação a como as coisas acontecem ao nosso redor. Então é muito difícil você, através das circunstâncias que a vida se apresenta, você não pensar mal em relação a outra pessoa. A diferenciação está
de que maneira que esse pensamento aparece. Quando o pensamento aparece e você só não pratica o mal, só não pratica afetar a outra pessoa ou prejudicar a outra pessoa porque te falta oportunidade, ou porque o pior ainda, se você assim o fizesse, você seria prejudicado, e fica aguardando a oportunidade para fazer isso no escuro, para fazer a surdina, ou para provocar que a situação aconteça através das mãos de outra pessoa, existe ali o mal, sim, na sua concepção básica. Ou seja, existe todo o trabalho a se fazer ainda. Essa criatura ainda não aprendeu que, na realidade, o que se recomenda de não fazer o mal, de não pensar de maneira má, é uma recomendação bastante prática, no sentido de que a gente não arque com consequência de atitudes que a gente possa cometer. Eu costumo pensar sempre, e isso para mim faz bastante sentido, na medida em que o Evangelho, o caminho, o exemplo que o Cristo deixou, não foi para que a gente ganhasse o reino dos céus simplesmente, mas para que, através dessas normas de conduta que ele deixou, eram exemplos de como a gente deveria se conduzir para que nós fôssemos merecedores, através da nossa evolução, do nosso esclarecimento, do nosso crescimento espiritual, que nós fôssemos então capazes ou estivéssemos preparados para viver num mundo mais feliz, né? Porque senão você estaria considerando punição. Não existe punição. Existe adequação, existe estar preparado para. Então, tudo que o Evangelho nos recomenda de conduta está no sentido de que, se a gente adotasse certas práticas, a gente estaria mais livre para seguir adiante. Por causa disso, menos afetado pelo mundo atual, pelas não evoluções do mundo atual, vamos dizer assim, pelos problemas, pelos defeitos do mundo no qual a gente se coloca, e com isso a gente fosse ganhando paulatinamente a possibilidade de ser merecedor de conviver num mundo mais evoluído, num mundo melhor. Então, voltando para o aspecto do pensamento. Aquele que pensa mal em relação a alguma coisa ou alguma pessoa, na realidade, sem o saber, provoca um estado de vibração que faz com que vibrações do mesmo nível alcancem aquele que faz o pensamento mal. Então, todos aqueles que ainda estão numa vibração de pensamento ligada à materialidade ou ligada no sentido de fazer prejuízo a alguém, ou mais ainda, não vibrações de amor, se alinham com uma frequência de pensamento de vibrações iguais. Então, essas pessoas acabam sendo prejudicadas pelo próprio pensamento. Então, o primeiro que recebe o prejuízo por conta do pensamento mal é aquele mesmo que emite o pensamento, porque ele se alinha com outros de igual estatura e que pensam da mesma maneira, e não dá para receber com um pensamento desse tipo alguma coisa muito boa. Essa é a grande questão. Na medida em que nós somos inclinados ou indicados que a gente deva melhorar o nosso nível de vibração, o nosso nível de pensamento, nós começamos a elevar um pouco mais o nosso nível de pensamento. Quando a gente começa a perceber que isso acontece e começamos a ficar um pouco mais vigilantes, aí daí o orai e vigiai o tempo todo, né? Começamos a perceber em nós essa vibração que não é muito boa, não é muito adequada, começamos a controlar um pouco mais essa capacidade de vibrar negativamente e começamos a direcionar através da força da nossa vontade a um pensamento mais elevado. Então, não existe problema em pensar o mal, mas em não reconhecer que o mal foi pensado, direciona aquele ser a nem ter a consciência ainda de que esse pensamento mal prejudica. Quando você começa a perceber que está pensando mal e começa a direcionar o seu pensamento e se desconecta desse pensamento, dessa vibração, você se coloca numa vibração um pouco mais elevada. E aí sim, você começa a trabalhar na sua formulação. É como andar de bicicleta. Quando a gente começa a andar de bicicleta, é inevitável que a gente comece a andar de bicicleta olhando para o guidão, olhando para o chão, né? Porque a gente está muito preocupado em cair, e a gente cai várias vezes. Na medida em que isso vai se tornando mais automático, a gente começa a não ter que tomar tanta precaução com o que a gente está fazendo, ou com quem está dirigindo.
Quem começa a dirigir e começa a olhar muito para o câmbio no sentido de trocar a posição das marchas no ponto certo, quando se fala de carro que é de câmbio manual. Hoje já tem muito automático, então já nem se precisa se preocupar mais. Mas você presta muita atenção naquilo que você está fazendo. Com o passar do tempo, aquilo passa a ser automático, você passa a não prestar mais atenção daquilo. Fazer o bem ou pensar de maneira boa, uma frequência de vibração boa, é um exercício semelhante. Quanto mais a gente começa a perceber que está vibrando de maneira negativa e começa a vigiar os seus próprios pensamentos, você se coloca num patamar de vibração diferente daquele que é a vibração do mal. Então, o primeiro beneficiado em não pensar o mal é aquele próprio que emite o pensamento e não aquele que recebe. Então, não há problema em imaginar ou pensar que uma outra pessoa que te prejudicou, você não deseja o bem para outra pessoa, né? O problema é desejar o mal, porque quando você deseja o mal, você se coloca numa frequência de vibração tal que você passa a ser prejudicado pelaquela vibração. Então, deixar para lá, por isso o perdoai, né? O perdoar, não 7, mas 70 vezes 7 vezes, significa deixar esse pensamento de lado. Mesmo que você sofra o prejuízo, quando você rapidamente se desloca dessa vibração e deixa esse pensamento de lado, isso é o perdão. O perdão não é o não reconhecer que você recebeu o mal ou que alguém te fez o mal, mas o perdão é sim deixar isso de lado, né? Voltando, né? Perdão. Se perdão fosse esquecer as coisas, a gente cometeria sempre os mesmos erros. Perdão não é esquecer as coisas. Perdão é evoluir em relação àquilo que você aconteceu. Eu gosto de contar uma historinha que é bem significativa nesse sentido. Meu pai contava há muito tempo atrás, quando ele vivia em Portugal, sei lá nem quando, isso 1900 e bolinha, sei lá, que ele tinha, ele morava numa roça e tinha lá no estábulo uma mula. E quando ele era pequeno, cuidava dos animais, e o meu avô vivia dizendo para ele, falou assim, não passa atrás da mula. E um dia ele esqueceu, passou atrás da mula. Aí o que aconteceu? Tomou um belo de um coice da mula e foi jogado à distância. Logicamente, você perdoa a mula, porque a mula só reagiu. Não adianta você ir lá espancar a mula vai continuar sendo mula e vai continuar agindo do jeito que os animais agem, como mula. Então, se perdoar fosse esquecer, você tomaria um coice cada dia, por dia. Perdoar não é esquecer. Quando perdoar é aprender com aquela situação, você passa a aprender que a mula reage daquele jeito, então aprende a nunca mais passar atrás da mula. Quando você aprende que as pessoas reagem de uma maneira, e se alguém reage sempre de uma maneira negativa, você evita aquelas situações que faz com que aquela pessoa reaja daquela maneira negativa, para que você não seja prejudicado por ela. Então, por isso, perdoar não é esquecer. Perdoar é aprender, é se perceber que não adianta você continuar naquela frequência, naquela vibração, que você vai ser o primeiro prejudicado. Então, muito mais do que desejar o mal para a pessoa, deseja o bem para você mesmo, e se desloque desse pensamento. Quando você faz isso, você começa a ganhar essa capacidade de fazer isso, você começa a perceber que muito mais rapidamente você fica numa situação melhor. Você não vai ficar vibrando ruim, você não vai ficar com raiva, não vai ficar com horror, não vai ficar pensando coisas negativas em relação a outra pessoa, porque a outra pessoa, da mesma maneira como você, tem o direito de decidir como deve agir. Da mesma maneira, você se dá o direito de decidir como você deve agir. Lembrei de uma outra historinha também. Tinha um amigo passou na casa do outro amigo para ir juntos ao trabalhar, quando podia, né, quando não tinha Covid. Então passaram e falaram assim, não, deixa eu passar aqui no jornaleiro que eu vou pegar um jornal aqui, que eu gosto de sempre passar aqui nesse jornaleiro, eu pego um jornal e a gente vai junto para o trabalho. Falei, tá bom, vamos lá. Aí chegou lá no jornaleiro, falou assim, por favor, o jornaleiro, tá aqui, toma. Ele deu dinheiro para cobrar. Eu falei, pô, você nunca tem trocado? Você sempre traz dinheiro para trocar? Você está pensando que eu sou palhaço? Ele falou, um minutinho só, deixa eu ver. Achei um trocado. Deu trocado para o jornal, o jornal trocou. Saíram da banca de jornal, o amigo virou para o primeiro e falou assim, escuta, esse rapaz sempre te trata assim? Eu falei, é o jeito dele. Ele falou, mas, e você não faz nada? Você permite que ele te trate assim todos os dias? Aí esse amigo vira para o outro e diz o seguinte, bom, eu não quero que ele decida como é que vai ser o meu dia. Essa é a questão.
À medida que você sabe e reconhece como é que as pessoas reagem diante das situações, não se envolver com aquela frequência, com aquela vibração, faz com que você passe a se treinar nessa capacidade de se manter um nível de vibração mais elevado. E com isso você passa a ser mais dono da situação. Você passa a não ser tão afetado pelas coisas. Um outro exemplo dessa questão e é um assunto que há alguns anos tinha sido bastante trabalhado pela espiritualidade conosco, que era a questão do apego, né? Se você é uma pessoa que é apegada às coisas, às pessoas, né, você é muito mais propenso a sentir raiva, a sentir medo, a sentir angústia, a sentir ciúmes, porque você tem ciúmes das suas coisas, tem ciúmes das pessoas com que você convive, né? Porque o apego significa posse, significa propriedade. Quando a gente pensa direito, a gente acaba descobrindo que a gente, na verdade, não é proprietário de nada nessa vida, né? Nem na nossa própria vida, porque Deus a toma quando Ele deseja, quando o bem convém para o nosso próprio desenvolvimento. Mas nós somos muito pequenos ainda para fazer isso. Então, poucos aspectos nós temos livre-arbítrio suficiente. Mas quando a gente passa a entender que não existe propriedade, que nós não somos donos de nada, nós estamos na posse de alguma coisa para poder usufruir, isso cria um relacionamento muito melhor e muito mais feliz. Porque se a gente perde ou se alguém toma alguma coisa que é nosso, né, nós encaramos simplesmente que aquilo nos foi tirado, estava por empréstimo, foi levado de volta. Se alguém retirou indevidamente, cabe a ele as consequências pelo fato de como agiu, né? Nós não somos portadores ou decisores ou juízes de como fazer com que isso aconteça. A mesma coisa em relação às outras pessoas, né? Nós temos no nosso relacionamento, né, esposas, filhos, mas que não são nossos, estão conosco. Então, quando a gente passa a fazer essa distinção, a gente passa a usufruir melhor desses relacionamentos, porque eles passam a ser menos baseados no amor, no temor, na ansiedade, nos ciúmes, e passam a ser baseados naquilo que é bom, naquilo que é possível obter desse relacionamento. Dá para a gente o direito de decidir até quando esse relacionamento interessa ou não interessa, né? Até quando você pode fazer por ajudar ou quando você não pode fazer por ajudar, porque a cada um de nós, como espíritos individuais, seres únicos, temos o livre-arbítrio de tomar as nossas decisões. Então, nossos filhos têm o direito de tomar as decisões, desde que tenham alcançado um certo nível de idade, né, que tenham a capacidade de tomar as suas próprias decisões. Então, não nos devemos angustiar porque eles tomam decisões que não são as nossas, ou não seriam as nossas, porque aí passa a ser livre-arbítrio deles na agir. E a gente tem que simplesmente acompanhar, torcer pelo melhor, orar para que tudo dê certo, né? Mesmo quando a gente sabe que o caminho não nos parece muito bom, a gente não sabe como é que vai acontecer, porque fizemos todo o esforço, enquanto era nossa obrigação, de dar educação, de mostrar o caminho e de exemplificar. Se eles seguem ou não seguem, a mesma coisa nos relacionamentos de casais, que era uma coisa muito mais estável e muito mais baseada em termos de apego e de medo da perda. Nos dias de hoje passa a ser uma coisa muito mais de relacionamento e de quanto de serventia para os dois tem esse relacionamento. Que embora existam excessos dos dois lados, né, tanto a falta de cuidado em assumir novos relacionamentos, como a pouca capacidade de resiliência de melhorar e aumentar e revivar os relacionamentos. Existem excessos de todas as partes, mas existe muito menos apego nesse tipo de relacionamento, o que é muito bom para o ser, porque dá com que o ser se desenvolva de acordo com com o seu livre-arbítrio, naquilo que lhe serve, e cria menos estados doentios, menos estados de apego, às vezes tão doloroso, que cria situações bastante ruins, para que a pessoa possa seguir a sua vida. Bom, tem uma historinha para hoje, e ela diz assim: uma vez, um membro de uma tribo chegou furioso ao pé do chefe para dizer que estava decidido a vingar-se de um inimigo que tinha ofendido gravemente,
queria matá-lo sem piedade. O chefe, ouvindo atentamente, e concordou que ele devia fazer o que tinha pensado, mas antes deveria encher o seu cachimbo de tabaco e ir fumá-lo com calma. Assim ele fez. Demorou 1 hora a acabar o conteúdo do cachimbo. Depois voltou para falar com o chefe e disse-lhe que tinha pensado melhor sobre o assunto e que apenas ia dar-lhe uma surra memorável para que ele nunca mais se esquecesse da ofensa feita. Novamente, o ancião o escutou e aprovou a sua decisão, mas disse-lhe que, já que tinha mudado a sua forma de pensar, voltasse a encher o cachimbo e que fosse fumá-lo no mesmo lugar, antes de fazer o que ele queria. O homem foi de novo. Depois regressou ao sítio onde estava o chefe e disse-lhe que considerava excessivo castigar fisicamente o seu inimigo. No entanto, ia jogar-lhe na cara sua má ação e faria passar vergonha diante de todos. Como sempre, foi escutado com bondade, mas o ancião voltou e pediu-lhe que repetisse a sua meditação. O homem, meio chateado, mas já muito mais sereno, dirigiu-se à árvore centenária e ali sentado foi transformando em fumaça o seu tabaco e a sua bronca. Quando terminou, voltou ao chefe e disse: pensando melhor, vou aonde me espera o meu agressor para lhe dar um abraço. Assim recuperarei um amigo que seguramente se arrependeu daquilo que fez. O chefe disse-lhe: isso era precisamente o que eu tinha para lhe dizer desde o princípio, mas não podia fazê-lo. Era necessário dar-lhe tempo para que você mesmo descobrisse. Até a próxima!